tarde, tudo bem? Pô, galera, vocês fazem melhor que isso. Boa tarde, tudo bem? Aê, aí sim, gostei de ver. Tem que botar animação nisso aí. Bom, 1,6 bilhão de dólares. 1,6 bilhão de dólares. Galera, isso é o quanto custaria para a Amazon 1 segundo a mais no tempo de carregamento das páginas deles. E assim, não é só para a Amazon, tá? Tem outras empresas que também têm esse mesmo problema. O Google, por exemplo. O Google fez uma pesquisa e ele constatou que se ele demorasse 500 milissegundos a mais para carregar qualquer página dele, ele teria um drop nas pesquisas de 20%. E assim, isso não acontece só com os grandes, isso acontece com todos os sites. Na real, isso é um comportamento dos usuários. Se a gente dá uma olhada nesse gráfico, que é bem interessante, que mostra a porcentagem de aumento de saída de página com um load time em tempos de segundos. E o ponto mais bacana desse gráfico é o 4 segundos. Depois de 4 segundos carregando a sua página, o número de pessoas que saem dela aumentou em 25%. E assim, os usuários não é uma questão de agora os usuários são impacientes, está todo mundo muito louco, todo mundo vivendo uma vida célere, os jovens não sabem mais esperar. Não é isso. Na real, essa explicação tem até um fundo psicológico, tem até um fundo de fato mental, orgânico envolvido. E assim, o pior não é só o fato deles saírem do site. Então, numa pesquisa que foi conduzida com algum grupo de testes e tudo mais por uma faculdade americana, constatou que 47% das pessoas esperavam que o site carregasse em 2 segundos ou menos. E até aí já seria um grande desafio. Mas, na real, 75% disse que não voltaria para aquele site se ele demorasse mais do que 4 segundos para carregar. Assim, esse é o risco e esse é o maior desafio. E assim, como eu falei, a explicação, na real, ela é biológica. Ela vai muito além de só coisa mental ou só um mindset das gerações novas. Na real, nossa memória de curto prazo, ela é péssima. A gente não consegue guardar coisas em curto prazo. Em 10 segundos, a gente pode dizer literalmente que a gente esqueceu aquilo que a gente estava fazendo no curto prazo. Nossa memória não consegue guardar esse tipo de coisa. E todos esses assuntos, então, carregamento de página, load time, você preocupar com performance, tudo isso está relacionado através de uma palavra aí no meio. E essa palavra, ela é performance. Ela é performance. E performance é sempre um tema que ele é muito, vamos dizer assim, assustador para a maioria dos desenvolvedores. Performance é um negócio que costuma assustar a galera, a galera acha que não tem que se preocupar, e eles só se preocupam quando realmente tem que preocupar, e aí pode ser muito tarde. Isso pode acabar tendo consequências muito graves, e a gente vai falar um pouco delas também. Bom, meu nome é João Moura, eu sou fundador da Gioco Pro, e hoje eu vou falar para vocês sobre stress testing sem estresse. Então, assim, a primeira pergunta que vocês deveriam estar fazendo agora na cabeça de vocês, e que vocês deveriam estar fazendo em relação aos produtos que vocês estão trabalhando, ou em relação às aplicações que vocês estão construindo, é: como que eu aumento a chance de sucesso da minha aplicação quando eu for escalar? Como que eu aumento a chance de eu escalar corretamente a minha aplicação no futuro, quando eu for precisar, que é o que você quer? Se você está trabalhando sério numa startup, sério num produto, sério numa empresa, num aplicativo, você quer que ele escala. Você quer realmente que ele tenha sucesso. E você não quer perder essa chance de sucesso. Você quer garantir que isso vai funcionar. E aí tem algumas maneiras de você garantir isso. E é essa pergunta que a gente vai responder hoje nessa apresentação. Essa apresentação, eu acabei de voltar na real, semana passada, da RubyConf US. Eu não traduzi os slides, desculpem por conta disso, mas foi a mesma apresentação que eu fiz lá. E a RubyConf foi muito engraçada, assim. Ela é um ótimo evento, antes de mais nada. Então, todo mundo que quiser ir, eu recomendo totalmente. É muito legal, é muito divertido. Rubistas são
a super pro comunidade no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, lá vocês podem ir sozinhos, que vocês não vão ficar sozinhos. Fiquem tranquilos, as pessoas vão falar com você, as pessoas vão conversar com você, e a experiência com certeza vai valer a pena. Esse foi um pouco do evento lá, então o local lá era gigante. Tinha várias salas rodando simultânea, tinha pessoas muito inteligentes que eu admiro muito. O Mets, criador do Ruby, estava lá, ele deu a palestra de abertura do evento, falando sobre a nova versão do Ruby 3.0. Então, assim, não deixem de ir, foi muito bacana. E essa foi a cidade onde foi o evento, San Diego, Califórnia. A cidade é incrível, um monte de verde e um monte de praia. E eu fui lá no meio dessa galera falar sobre stress testing, explicar para eles como a gente não está testando correto, como a gente tem que transformar stress testing em algo cultural dos desenvolvedores. E a primeira coisa que eu falei era, olha, eu sou do Brasil. Eu falei, eu sou do Brasil, essa foi a viagem que eu fiz para vir até aqui falar com vocês sobre o assunto, porque eu considero um assunto que é muito importante, e esse tipo de coisa. E toda vez que eu falava lá no evento, olha, eu sou do Brasil, vamos lá, você precisa conhecer o Brasil é incrível. Todo mundo me perguntava, pô, que bacana, como que são as árvores, como são os lagos, os animais, aquela fauna, flora, tal. Eu falei, então, né, cara, na real eu moro em São Paulo, é tipo assim. Então, assim, não tem flora, não tem fauna, não tem nada, não tem umas árvores aí no meio, mas, meu, é isso aí que você vai ver, não vai ter muito mais do que isso. E aí eles, tá bom, né, ok. Então é uma cidade como outra qualquer. Eles falam assim, é tipo uma loucura igual Nova York. Eu falei, é como se você pegasse Nova York e vomitasse em cima de Los Angeles, é isso que você vai ter, São Paulo. Mas é uma ótima cidade, vocês deveriam conhecer, e não só uma ótima cidade. Na real, eu falei, poxa, eu não posso deixar São Paulo sair mal assim, eu preciso pesquisar coisas sobre a cidade para falar para eles. E aí eu descobri algumas coisas muito legais que eu não sabia sobre São Paulo. Na real, São Paulo é a maior cidade de todas as Américas. Eu não sei se vocês sabiam isso. De todas as Américas, América do Norte, Central e do Sul, São Paulo é a maior das cidades. E não só isso, o que foi mais impressionante, São Paulo, na real, é a maior cidade de todo o hemisfério sul. Quando eu falava isso, a galera falava assim, caramba, o que deve rolar nessa cidade para ela ser tão grande? Quantas pessoas interessantes não deve ter lá? Tudo bem, não tem fauna nem flora, mas tem pessoas e é legal, deve ser interessante. E aí, é claro, eu não podia deixar de falar de algumas coisas bem comuns pra gente lá em São Paulo. Por exemplo, o trânsito de sexta-feira. Isso toda sexta-feira acontece. Você vai acabar num desses se você está de carro, não adianta. Se você está de metrô, pode ser ainda pior. Mas, assim, eu falei pra eles que a gente aqui no Brasil, especificamente no Brasil como um todo, não só em São Paulo, a gente também tem coisas muito legais. A gente adora se divertir. A gente adora se divertir, a gente adora festejar, a gente adora encontrar amigos. E um dos nossos principais fontes de entretenimento aqui, queiram ou não, é o futebol. E aí onde começa a história que eu quero contar para vocês hoje. Para a gente falar sobre stress testing, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e como eu lidei com ela antes de eu fundar a Gioco. E tem tudo a ver com futebol. Então, assim, by the way, eu não sou um fã de futebol gigante. Eu gosto de futebol, mas eu não sou um fã, não vou em estádio, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, mesmo assim, eu recebi um convite antes de fundar a Gioco, mais ou menos uns 2 anos atrás, para entrar como CTO numa startup chamada Palpiteiros. E o Palpiteiros parecia ser uma grande oportunidade, uma oportunidade incrível. Por quê? Porque, primeiro, a gente está no país do futebol. Ele era uma aplicação que era uma rede social de futebol para juntar torcedores e ajudar esses torcedores a se conectarem, ganhar prêmios, se divertirem e literalmente influenciar na vida dos times. E eu falei, poxa, parece ser um produto bacana. Parece ser um produto legal. Eu quero entrar e eu quero contribuir. E eu entrei lá e assumi o cargo de CTO para ajudar a empresa a se preparar para escalar. E a gente tinha algumas coisas que eram muito vantajosas a nível de negócio. Primeiro, um dos nossos sócios era o Neymar. Então, isso já era uma grande vantagem. E a gente tinha um contrato com ele que permitia a gente usar a imagem dele nos próximos 10 anos. Então, poxa, é uma ótima vantagem comercial, uma ótima vantagem de marketing. E aí a gente começou a se preparar assim, poxa, tá bom, como que a gente vai aproveitar isso? A gente tinha recebido investimento, a gente estava com uma equipe bacana, a gente estava desenvolvendo legal, só que ainda faltava aquele boom. E aí a gente falou, a gente precisa se preparar, porque a Copa do Mundo está aí, a Copa do Mundo vai rolar e a gente não pode perder a Copa do Mundo.
Beleza. Então a gente começou a se preparar para a Copa do Mundo e pensar em como a gente conseguiria fazer o Palpiteiros atingir o maior número de pessoas possível. E aí, nesse processo, a gente acabou fechando um deal absurdo com um canal de televisão, que a gente ia fazer um comercial usando o Neymar, que ia ser gravado em Barcelona e não sei o quê, ia ser incrível e tal. E a gente fechou. E, de repente, eu me peguei pensando assim, poxa, mas será que a gente está pronto para escalar? Sabe? Será que a gente está pronto para o que vai acontecer quando a gente chegar na Copa do Mundo, quando a gente tiver esse comercial, se realmente der certo e todo mundo ficar sabendo do Palpiteiros e todo mundo que curte futebol vir para cá para dentro? E eu comecei a me perguntar assim, poxa, eu não sei se a gente está preparado para esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu pensei é falar assim, bom, como que eu vou garantir isso? E aí eu comecei a pesquisar na internet, como todo bom desenvolvedor. Eu fui lá no Google, digitei, olha, stress test. Opa. Falei, stress test, vamos lá, vamos pesquisar o que é stress test, vamos ver como que funciona isso, o que eu posso fazer. E aí eu pesquisei, entendi um pouco do assunto, aí falei, bom, eu vou executar um primeiro teste de estresse. E aí, para executar esse primeiro teste, eu falei, vou começar de leve, de boa, só para ver como que é essa história. E falei, eu vou querer rodar 15 requisições em 1 minuto. Isso não é nada, não é nada. É uma requisição a cada 4 segundos. É o que uma aplicação normal qualquer se esperaria. Eu falei assim, bom, beleza. Então, 15 requisições em 1 minuto, é uma requisição a cada 4 segundos. Acho que está tranquilo, vamos começar assim e subindo devagarzinho para ver até onde a gente aguenta. Óbvio que eu não preciso nem falar o que aconteceu, né? Óbvio que deu merda. E o que aconteceu na real? Quais foram os resultados, né? Os resultados é que das 15 requisições, somente 3 responderam. E essas 3 que responderam, o average load time delas foi de quase 10 segundos. Assim, 10 segundos de uma média de load time e 3 reposições de 15, isso significa que se a gente passa um comercial, o Neymar aparece e 15 pessoas falam, pô, vou acessar. Só 3 vão conseguir e essas 3 vão ter que esperar 10 segundos. Eu falei assim, ótimo, ok, a gente tá ferrado. Não vai funcionar. E faltava 2 semanas para a Copa do Mundo, e a gente estava muito perto, a equipe toda estava correndo, e aí de repente eu chego no trabalho assim, falando, chama a equipe toda de desenvolvimento e falo assim, galera, eu tenho uma péssima notícia, a gente está ferrado, escalabilidade está 0 e tudo mais. E aí a primeira coisa que acontece é gera aquele estresse, né? E não o estresse de teste, gera aquele estresse entre a galera. Porque a primeira pessoa que você culpa quando você tem problema de performance é o desenvolvedor. É o mais fácil. Ele é o cara que está ali, o primeiro contato, é o cara que está na frente, desenvolvendo a aplicação. Mas, na real, performance vai muito além de desenvolvimento. Performance engloba também o design, performance também engloba business. Se o cara de business toma uma decisão que pode acabar sendo uma feature não performática, a culpa também é dele. Mas não era a hora de procurar culpados. A grande questão que vocês precisam gravar agora é que performance envolve todo mundo. Ou seja, mesmo que você não desenvolva, ou mesmo que você conheça pessoas que não desenvolvam, a obrigação delas também é se preocupar com performance no trabalho delas. E agora eu quero fazer uma pausa na história, porque para falar sobre stress testing, eu vou ressaltar para vocês 4 pontos. E eu vou contar esses 4 pontos no decorrer da história, e agora é o primeiro. Então, vou fazer uma pausa na história antes da gente continuar, para falar o primeiro ponto sobre stress testing, que é exatamente a primeira pergunta que eu me fiz quando eu cheguei nessa situação. Como você se aproxima, como você começa a lidar com o stress test? Então, assim, ok, ou descobri que eu estou ferrado, ou eu não quero me ferrar, e eu preciso começar a lidar com teste de estresse. Como que eu vou começar a lidar com o stress test? E a primeira coisa é você precisa dar atenção, precisa dar o valor para stress testing. Ou seja, desde já, você tem que começar a se preocupar com performance. Você não pode deixar para dar performance. Performance tem que ser uma preocupação que fica ao mesmo nível de desenvolvimento, ao mesmo nível de design. É aquele negócio que você já precisa estar se preocupando desde já. E aí a primeira coisa que você tem que fazer, e foi a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri esse problema, é você tem que definir objetivos. Então você tem que definir objetivos. Você tem que definir objetivos sobre quais metas que você quer atingir no stress test. Então eu falei assim, ok, a gente falhou nesse teste, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é vamos definir objetivos sobre o que a gente quer atingir em termos de performance. Onde a gente quer chegar, que tipo de teste a gente quer passar.
E a gente foi definir esses objetivos, e normalmente esses objetivos, o mais bacana é você definir eles na forma de um budget. Então, num orçamento, assim, você vai falar, olha, meu orçamento de performance é 2 segundos. Ou seja, não posso estourar esse orçamento. Qualquer funcionalidade nova que vai entrar, que vai passar esse orçamento, ela vai ter que sofrer algum tipo de mudança, porque esse orçamento eu não posso estourar. Ou seja, se você começa a setar esses objetivos, setar isso em forma de um orçamento na sua cabeça, você vai começar a fazer perguntas e tomar performance como premissa para desenvolvimento de tudo. Pô, mas qual linguagem eu vou usar? Qual framework eu vou usar? Eu vou usar um Rails? Eu vou usar um Sinatra? Eu vou jogar algo para rodar em mais low level em Rust? Você precisa começar a pensar assim, poxa, como que eu vou decidir essas coisas tomando em conta o meu orçamento? E aí, se algo não for entrar nesse orçamento, você tem algumas opções. A primeira opção é, bom, vamos otimizar uma outra coisa que já exista, ou algum outro asset da página, para a gente se manter no orçamento. A outra opção é, vamos remover alguma funcionalidade ou algum asset da página para a gente voltar para o orçamento. Ou a terceira, que normalmente é a mais legal, é, não faz. Porque vai estourar o seu orçamento de performance e isso vai ferrar. Então, para ajudar você a setar esses metas, né? Esses objetivos que você vai setar quando você começa a se preocupar com o stress testing, tem duas técnicas muito boas. A primeira é uma Golden Rule 80-20. Então, parta da premissa de que todo usuário deveria gastar na sua página 80% do tempo no front-end e 20% no back-end. Ou seja, você quer começar a definir alguns números? Começa por aí. Abre o seu console lá, dá uma olhada no carregamento da página, vê quanto tempo ele gastou em API, quanto tempo ele gastou loadando asset. Essa deveria ser a média mais ou menos. Então, vamos começar se focando nesse tipo de coisa. E outra coisa que ajuda muito você a acertar esses orçamentos, ajuda muito você a definir aonde você quer chegar, como você não vai passar da sua cota de performance, é o que é conhecido como Mobile First, que é uma buzzword que todo mundo está acostumado a ouvir, e eu estou renomeando ela aí para Performance First, e eu vou dizer por quê. As pessoas pensam que Mobile First é só sobre tamanho de tela. E isso não é inteligente, não é só sobre tamanho de tela. Na real, quando esse termo foi cunhado, Mobile First, ele tem um significado. É porque as pessoas estão indo para celulares. As pessoas usam celulares mais do que elas usam desktop para consumir diversos tipos de aplicativos e diversos tipos de produtos. E a grande questão é que quando você está falando de celular, você não está falando só de tamanho de tela. Você também está falando de hardware, você também está falando de conexão. Ou seja, a tecnologia está mudando muito no decorrer dos anos, mas a conexão com a internet nem tanto. Então, não é só uma questão de você se preocupar com o tamanho da tela. É você também se preocupar com, pô, mas será que meus assets estão zipados? Será que eu estou integrando a experiência mais rápida para esses caras? Então, as duas técnicas para ajudar vocês a definirem esse tipo de performance goals, de objetivos que vocês querem atingir, quando vocês começam a se preocupar com performance, é pensar em mobile first e começar a testar as suas aplicações no celular para valer. E você também seguir aquela regrinha do 80-20 para garantir que você está citando um objetivo que é plausível, que é uma boa prática. Para vocês terem ideia de como o mobile está expandindo, devia ser um negócio que ele aumenta ainda mais a importância de performance, eu trouxe alguns gráficos para vocês verem bem legais, na real. Aqui é o número de pessoas online, é a cor escura. E a cor branca é o número de pessoas com smartphone. Aqui você vê como foi aumentando o número de pessoas online com o decorrer do tempo, e aí você tem um boom do nada dos smartphones. Aquela linha vai se equiparar em mais 2 anos. É isso que os especialistas estão dizendo. E se não bastasse isso, se você dá uma olhada na curva de adesão das duas tecnologias, é mais incrível ainda. A linha cinza é a curva de adesão à internet, ou seja, 100% das pessoas não tinham internet e hoje 30% das pessoas não têm internet. Não, hoje é 2014 e 50% mais ou menos, 50 e poucos. E ali é a previsão futura. Para smartphone, essa é a tendência. A linha azul. Então, assim, a curva de adesão está muito maior. Uma empresa que aplicou esses conceitos com muita maestria e mandou muito bem é a BBC. A BBC começou a se preocupar com performance e aí a primeira coisa que ela fez ela pensou em mobile e definiu uma meta, um objetivo. E esse objetivo a gente não vai demorar mais de 10 segundos para carregar numa conexão GPRS. Ou seja,
Eles setaram um objetivo, tomando como premissa mobile, e definiram que esse é o budget deles, esse é o orçamento deles, eles não vão estourar. O que a gente definiu lá no Palpiteiros? A gente falou assim, beleza, a nossa meta a gente vai querer carregar o que antes demorava 10 segundos em menos de 500 milissegundos. Essa é a nossa meta. A gente tem que reduzir esse número para menos de 500 milissegundos, ou 500 milissegundos, qualquer coisa aí é lucro para a gente. Tudo bem, então foi isso que a gente definiu. E aí entra o segundo ponto, que é o que eu gostaria de falar para vocês quando pensando em stress test. Então, você começou a pensar em performance, falou, meu, performance é importante, o que eu vou fazer? Vou definir objetivos. Definir objetivos, e agora? Aí tem diferentes tipos, né, de teste. Quando a gente fala de teste de performance, a gente pode estar falando não só de teste de performance em si, mas a gente pode estar falando de teste de stress, a gente pode estar falando de teste de loading, ou seja, são diferentes tipos de testes que você vai ter. E no caso, eu vou explicar específico sobre o teste de stress. E o teste de stress ele já tem por si só dois tipos. Um que é clients per second e o outro que é quantos clientes você consegue manter conectados. Qual que é a diferença entre esses dois testes? Porque você vai ter que escolher um deles de acordo com a sua aplicação. Clients per second é bem básico. É quantos clientes entram na sua aplicação por segundo e caem fora, que terminam uma requisição. Mandam uma requisição, recebe um pacote e já era, acabou a conexão deles. E manter os clientes quantos clientes entram por segundo, continuam fazendo requisição e você vai colocando mais em cima. Então você precisa escolher qual que você vai seguir. Depende da sua aplicação. Se sua aplicação for uma aplicação que demanda mais buscar asset e cair fora, é o primeiro que você quer. Se você quer ir testando qual o limite que você quer atingir de pessoas simultâneas, você vai colocando o maintain per second e vai colocando um em cima do outro. No nosso caso, a gente escolheu o primeiro, que era client per second, que é o que a gente queria. E a gente definiu uma meta para isso também. A gente falou, olha, a gente vai querer 5 requisições por segundo e não 15 requisições no minuto. A gente vai querer ir mais longe do que isso. E aí vem a terceira pergunta que você deveria se fazer, que é, quais ferramentas que eu vou usar? Ou seja, ok, eu já defini que stress test é importante, eu já defini quais vão ser algumas metas e objetivos que eu vou bater, eu já defini que tipo de teste que eu vou fazer, porque é o que se enquadra melhor dentro da minha aplicação. Agora, qual ferramenta que eu vou usar, sabe? Qual ferramenta que melhor se enquadra? E aí você está ferrado, porque tem várias opções. Então, assim, o que não falta é a opção para você escolher. Eu vou passar rapidamente por alguma delas. Então, a Apache Bench, que é bem famoso, porque, óbvio, foi feito pela Apache, sincroniza direto, você consegue simular, é uma boa ferramenta. Você tem o JMeter, você tem Tsung, HTTPerf, HTTPload, Trample, que inclusive é desenvolvido em Ruby, ou seja, soluções é o que mais tem. Uma das soluções que a gente escolheu, que na minha opinião é a que mais se enquadrava com o que a gente queria de relatório, era uma solução que foi lançada pelo SendGrid, que é conhecida como Loader.io. Loader.io é uma ferramenta que o SendGrid Labs lançou especificamente para load test. Eles definem a aplicação como uma ferramenta um serviço de load test para web apps e APIs, simulando centenas e milhares de conexões simultâneas. É isso que eles definem. Óbvio que ele tem um serviço pago, mas ele tem um projeto grátis que você pode usar, que te dá direito a 10 mil clientes por teste. É suficiente para 80% dos casos que vocês vão querer, com certeza. 10 mil pessoas por teste é como se você fosse querer simular 10 mil pessoas no minuto. O que dá muita conexão por segundo, então tá tranquilo. A interface dele é bem bacana, então é bem fácil de você configurar, tudo uma interface web, você tem depois relatórios para você ver, é bem legal, bem bacaninha, eu strongly recomendo assim para quem quiser usar, para quem estiver pensando em stress test na prática, eu recomendo bastante usar o Loader.io. Então tá bom, vamos lá, você definiu stress é importante, ou por necessidade, igual foi o nosso caso, ou porque você se tocou que stress realmente e performance realmente é algo que você deveria estar preocupado. Você definiu quais são os objetivos que você vai querer, você definiu qual o tipo de teste que você vai querer fazer, estabeleceu as suas metas, e aí escolheu a ferramenta que você vai usar. Tudo bem, mas o que é o quarto ponto em stress testing, e na minha opinião, o mais importante de todos? Stress testing como uma parte da nossa cultura. E isso é o negócio mais importante, eu acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje aqui.
Stress testing como parte da cultura. Por quê? O que significa cultura, né? A cultura é uma outra buzzword que, na real, tipo, todo mundo fala e todo mundo conceitua de maneira diferente. A melhor definição de cultura que eu tenho é algo que ele é facilmente replicável dentro da sua aplicação, como maneira de se comportar, como o que você acredita, esse tipo de coisa. E a gente, como desenvolvedor, tem poder de influenciar culturas. É incrível, a gente estabelece culturas. Por exemplo, eu não sei há quanto tempo vocês estão na área, mas se você voltasse alguns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, você não ia ouvir nada sobre teste unitário. Ou ia ouvir muito pouco sobre teste unitário, muito pouco sobre TDD, sobre BDD, ou qualquer coisa que você queira colocar na frente DD. Assim, na real, isso foi algo que a gente estabeleceu. Os desenvolvedores começaram a trazer essa cultura para o mundo Ruby, de falar assim, pô, a gente precisa se preocupar com teste unitário, a gente precisa começar a se preocupar com escrever teste enquanto desenvolve a aplicação. Isso virou uma cultura. Hoje você vai numa empresa, a empresa fala assim, olha, mas aqui a nossa cultura é fazer BDD, é fazer TDD. Ou seja, a gente teve o poder de, nos últimos anos, trazer isso para dentro da realidade das empresas. E a gente pode fazer isso de novo com teste de performance. E é algo que a gente deveria estar fazendo. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem daqui para frente, que é o que eu tenho feito. Trazer o teste de estresse e teste de performance para dentro da cultura das organizações e para dentro da cultura de desenvolvimento. Então, pô, como você faz isso? A melhor opção que eu tenho é integra teste de estresse e teste de performance dentro do processo de deploy. Ou seja, você vai rolar um deploy, se você já tem um Jenkins da vida que vai rolar seus testes unitários antes, agora ele, além disso, vai rodar os testes de estresse. E se estourar o seu orçamento, ou seja, se em vez de responder o número de requisições por minuto que você gostaria de responder menos, ele manda um e-mail e falou, o teste quebrou, o teste não está passando e o deploy não vai ser feito. Pronto, uma vez que você fez isso, vai virar cultura, porque ninguém vai querer ver esse tipo de problema. E você vai conseguir perceber a cada modificação no código, como ela impacta na performance do seu produto. E aí, todas aquelas soluções que eu falei, elas integram com o processo de deploy. Inclusive o Loader.io. O Loader.io, inclusive, tem APIs que você pode configurar para você fazer ele rodar como quiser, ou até ele já tem integrações prontas para o Jenkins e outros dos mais comuns processos de teste unitário para rodar em processo de deploy. Ou seja, está bem tranquilo e garantido nessa parte. E a gente consegue fazer isso, realmente. Se a gente tentar, a gente vai conseguir transformar testes de estresse como algo cultural. Mas tudo bem. Eu vim aqui, eu falei para vocês sobre teste de estresse, eu falei para vocês como a gente define. O que aconteceu com a Copa do Mundo? Estava contando a história da Copa do Mundo, de como a gente estava se preparando e tal. Se vocês lembram dos nossos resultados, eles eram 3 respostas com sucesso, num tempo médio de 10 segundos mais ou menos. O que a gente fez para resolver esses problemas? Ou seja, beleza, a gente descobriu esse problema, a gente definiu todos esses pontos que eu falei para vocês, e a gente falou, agora a gente vai ter que resolver essa questão e melhorar essa performance. E aí eu vou passar brevemente, apesar de não ser parte do escopo da apresentação, eu vou passar para vocês por algumas das coisas que a gente fez, que melhorou nossa performance, e mostrar o resultado que isso causou no final. E pode ser algo que vocês vão ter que fazer na aplicação de vocês também. Primeira coisa que a gente fez foi, a gente criou todos os indexes que faltavam. Ou seja, a gente foi lá e descobriu que tinha uma porrada de index faltando no banco de dados que não poderia faltar. Então a gente foi lá e saiu adicionando todos esses indexes dentro da aplicação. Primeira coisa, básico. Segunda coisa, a gente mudou a arquitetura de banco de dados e relacionamento. Tinha muito relacionamento que não fazia sentido, muito relacionamento que tinha que existir, não existia, muito campo inútil. Então, segunda coisa também, bem básica. Repassa toda a sua arquitetura, vê se seus relacionamentos estão corretos. Às vezes você está fazendo um monte de join na sua aplicação que você não precisava fazer. É uma questão de você ir lá e criar um relacionamento diferente, você não vai precisar fazer mais join. Então, assim, segunda coisa que você tem que fazer é essa. Uma vez que você criou os index, vai lá e dá uma olhada no seu banco de dados, vê se está tudo ok. Terceira coisa que a gente fez, a gente refatorou muito código. Tipo, muito código. Acho que eu entrei no trabalho domingo, entrei no trabalho domingo e saí na quinta-feira. Foi isso. A gente refatorou muito código que estava zoado. Saímos testando todos os endpoints, todas as APIs, vimos todos os resultados que eu mostrei serem bem similares e saímos corrigindo todo o código que a gente achava zoado de performance.
E aí vale muito a pena vocês olharem coisas tipo de design patterns, que ajuda bastante. Então, putz, às vezes tem um encadeamento de if que não precisava. Você vai lá e procura um design pattern para resolver esse tipo de coisa que tem. Então, assim, vale a pena ficar ligado em design patterns na hora de corrigir código, de mudar código. Acaba facilitando bastante. Tem um livro, inclusive, da O'Reilly, se não me engano, que é Design Patterns em Java, que apesar de ser em Java, vale a pena. Tipo, os design patterns são válidos para o Ruby, você consegue entender facilmente, eu recomendo. E aí o quarto ponto que a gente resolveu fazer, background jobs. Tudo que dava para a gente jogar para background job, a gente jogou. Ou seja, putz, o ranking é calculado quando entra na página? Não, o ranking agora vai ser calculado em background job só atualizado lá. Então, esse tipo de coisa vale a pena ir atrás. Como você joga o que você consegue para background job. O quinto, e na minha opinião foi o mais importante de todos, mas o importante é que ele seja o último. Você não pode começar fazendo ele, senão ele vai mascarar todos esses outros pontos que a gente falou até agora. Mas é o mais importante e um dos mais efetivos. E ele é cache. Cache é a última coisa que você vai fazer de otimização. Não é a primeira. E quando você fizer, você tem que fazer ela da maneira correta. Porque você tem que realmente se perguntar o que você pode cachear, o que você não pode cachear. E tem coisas que, assim, uma resposta de uma API, por exemplo, você pode cachear parte dela, mas outra parte não. E aí você pode fazer o que é conhecido como cache composto, que é você cacheia uma parte, não cacheia a outra, e soma os dois antes de devolver um JSON da sua API. Ou seja, cachear tudo o que você conseguir da maneira correta, com inspiração, tomando cuidado para não encher a sua máquina de cache de tamanho de cache. Então, assim, cache realmente vai resolver grande parte do seu problema, mas se você fizer ele primeiro, ele vai mascarar todos os outros problemas que você poderia ter corrigido, desde índice de banco de dados até outras coisas. E aí, eventualmente, isso vai sair de fora do tapete uma hora e vai voltar para te assombrar. Então, assim, cache é a última coisa que você vai fazer, mas faça da maneira correta. Agora, e como que ficou nossos dados, né? Como foram nossos resultados? Então, esse aqui é um gráfico que mostra como foi a nossa primeira requisição. Esse é o gráfico do Loader.io. Então, vocês podem ver que foi em 1 minuto, tiveram 15 requisições nesse meio tempo, essas foram as 3 que responderam. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, ó, 3 requisições em quase 10 segundos. Ok, como que ficou depois que a gente fez todos esses testes? Esse foi o gráfico depois de todos esses testes. Então, aqui a gente está falando de 300 requisições, dá 5 requisições por segundo, e durante 1 minuto, continuamente, 299 responderam. Então, a gente está falando de 3 para 299, só uma conexão foi perdida, e o average time de resposta, 627 milissegundos. Ou seja, a gente reduziu muito, drasticamente. Valeu muito a pena. E aí, ok, a gente ficou super feliz, foi super legal. E aí, chegou a Copa do Mundo, primeiro dia da Copa, o que aconteceu? A aplicação caiu. Óbvio, ela não aguentou. E aí vem a parte mais importante dessa palestra inteira. O que a gente fez de errado? A gente se preocupou muito tarde. A gente deixou que o problema viesse até a gente, e não foi atrás. E é exatamente isso que eu quero inspirar vocês aqui agora. No que vocês estão trabalhando, e os projetos que vocês estão trabalhando, eles vão escalar eventualmente. Não deixem para se preocupar com performance quando a gente se preocupou. Quando performance virou um problema para a gente. Se preocupem hoje. Se preocupem na segunda-feira, quando vocês chegarem no trabalho de vocês, ou quando vocês forem mexer no projeto de vocês, com performance. Porque mesmo que você perceba muito tarde, você use tudo isso que eu falei, o resultado vai ser muito similar ao resultado que a gente teve. Você, no final, pode não ter tido tempo suficiente para corrigir tudo o que precisava ser corrigido. Então, eu vou fazer um rápido wrap-up aí, explicando para vocês os pontos que a gente passou. Eram 4 pontos. O primeiro é, defina objetivos e se mantenha fixo a eles. O segundo, escolha os tipos de teste que você vai querer fazer. O terceiro, escolha uma ferramenta. Escolha uma ferramenta para aplicar esses testes que vai te dar os relatórios que você precisa ou que seja fácil de você configurar. E o quarto, defina isso como uma cultura para a sua empresa. Defina isso como uma cultura para você mesmo. Isso vai ser uma diferencial para você como desenvolvedor, como profissional, ser um cara que desenvolve aplicações performáticas.
Antes de terminar a palestra, eu tenho alguns rápidos slides para falar um pouco mais do que aconteceu depois disso, o que eu tenho feito, fazer algumas chamadas para vocês importantes de coisas que eu gostaria que vocês me ajudassem. A primeira coisa que eu vou falar, Open Source. Eu adoro Open Source. Eu realmente gosto, só não gosto quando eu não tenho tempo suficiente para fazer Open Source, mas eu eventualmente me esforço muito para fazer. Um dos projetos que eu estou trabalhando, e eu queria chamar vocês para ajudarem se vocês quiserem, é o Active Model Serializers da Rails API. A gente está lançando uma nova versão, que é a versão 0.10. Se vocês já usaram Rails API em algum momento em algum projeto Rails para desenvolver API, responder JSON e coisas do tipo, vocês usaram essa gem por trás, com certeza. Essa gem foi um dos grandes responsáveis de otimização que a gente teve no Palpiteiros, principalmente na parte de cache. As nossas APIs todas usavam o Serializer. E agora a gente está lançando uma nova versão, que é a 0.10, que eventualmente vai virar 1.0. E tem muita feature para ser desenvolvida, muita issue aberta, e muita issue que não está aberta porque a galera não encontrou ainda. Então eu queria convidar vocês a irem lá no GitHub e darem uma olhada no projeto, usarem ele. Se não der para fazer um pull request, não se preocupem, abram pelo menos issue de problema que vocês encontrarem, porque a gente quer lançar muito essa versão nova e vai ser muito legal ter a contribuição de todos vocês. Outra coisa, como eu falei, hoje eu não estou mais no Palpiteiros. Hoje eu iniciei um negócio próprio, conhecido como Gioco. A Gioco é uma plataforma para gamification, é um SaaS de gamification que vocês podem usar para implementar gamificação em qualquer produto. Eu estou com alguns adesivos, então quem quiser adesivos, quem quiser bater um papo, quem quiser ver funcionando, é só vir trocar uma ideia comigo. A Gioco também começou como um projeto open source, então, além do serviço que a gente oferece, que é o SaaS, a gente também tem ainda o open source para quem não quiser, por exemplo, usar o nosso SaaS e tiver uma aplicação Rails que usa Active Record, pode usar a nossa gem open source. E aí pode contribuir também, está aberto o código, a gente está sempre tentando dar manutenção. A gente acabou de sair nossa integração com o Heroku, então a gente é a única solução de gamification como add-on no Heroku. Se vocês usam o Heroku para hospedar, está mais fácil ainda de usar a Gioco. E vocês podem encontrar mais do que eu tenho escrito e falado no SitePoint, que é antigo Ruby Source. Eu costumo escrever para lá com uma frequência indeterminada, depende de quando sobra tempo, mas com certeza vale a pena se vocês quiserem ver alguma coisa. E é isso, galera. Muito obrigado. Tenham um ótimo evento. Alguém tem alguma pergunta, dúvida ou coisas do tipo? Vai ter microfone. Tá. Sem pressa, galera. Sem pressa. A gente conseguiu terminar antes do determinado. Queria saber como é que você fez para testar o estresse da aplicação em todas, por exemplo, todos os verbos de todos os endpoints. Você testou um por um, se foi automatizado isso daí. Como que você chegou a fazer isso daí? Tá. Você não testou um verbo só de uma única endpoint, né, no caso? No caso, o exemplo que eu mostrei para vocês era de um único endpoint, que era o nosso endpoint principal. A gente testou, não todos, mas outros também, que a gente já sabia que eram os que mais davam problema, que normalmente são coisas que a gente já sabe que dá problema. Então, ranking, a gente sabe que dá problema, coisa que tem muito inner join, API que a gente já sabia, a gente testou algumas. Algumas das ferramentas que eu mostrei, você consegue automatizar para ele testar vários verbos já automaticamente. No caso do Loader.io, você configura cada endpoint que você quiser testar ou cada URL que você quiser testar separado. Ou seja, você teria que fazer um para cada verbo. Mas a interface deles é web, então assim, é muito fácil de você configurar. Você consegue configurar tudo na mão, você coloca a URL lá. No máximo que você vai ter que fazer é adicionar um arquivo dentro, se a gente estiver falando de Rails, dentro de uma pasta public do seu projeto, para ele identificar que você de fato é o dono daquela aplicação. E aí você pode configurar quantos testes você quiser. E, inclusive, ele tem diferentes tipos de teste. Você pode fazer o teste de maintain per load, que foi o que eu falei, de ir cada vez acrescentando mais lá também. Então, fica a seu critério. Mais alguém? Beleza, galera. Tranquilo. Quem quiser trocar uma ideia depois ou quiser adesivos, me procura depois. Tenha um ótimo evento. Valeu. Salva de palmas.